Gravando nossa segunda parte da aula de hoje, dia 12 de novembro de 2021. Olha, as nossas aulas vão até o dia 3. O calendário está até o dia 3 do 12, até o dia 3 de dezembro, né? Tem hoje 19, 20 e 3. Tem muita coisa que eu tenho que... Tem muita coisa ainda que eu tenho que finalizar a turma, né, de vocês. Isso. Realmente conciliar a chefia de departamento. Hoje mesmo tem o último dia de prazo lá. Teve agora em novembro, até o começo de novembro foram as férias dos funcionários do departamento, essas coisas todinhas. Todo começo de mês também é a frequência que tem que homologar. E nesse período agora de pandemia está sendo mais difícil fazer tudo isso à distância, já que o povo não está indo bater ponto, né? Relatórios e tudo. Mas vamos. Olha, eu vou continuar, vou fazer a apresentação aqui. Pronto. Estou apresentando. Colocando minha tela. Eu sempre deixo isso aqui aberto. Vamos lá. Olha, a teoria da duplanância é uma teoria não reducionista. Mas, antes de tudo, eu tenho um outro ponto aqui, que é justamente reducionismo em biologia. Que raio, que é isso, reducionismo? Certo? Que é aqui baseado no capítulo 2, logo o segundo capítulo desse livro de Filosofia da Biologia. O autor é Sérgio Martinez. Certo? Então, eu vou dar uma pincelada aqui e falar da teoria da dupla herança de Richardson e Boyd. Certo? Afinal das contas, o que é reducionismo? Reducionismo, de modo geral, é a postura, muitas vezes epistemológica, de se reduzir uma teoria a um nível explicativo mais baixo, ou mais fundamental. O mecanicismo era altamente reducionista, para vocês terem uma ideia. Citando esse exemplo do mecanicismo, como vocês viram, era uma abordagem filosófica reducionista. Existe reducionismo hoje em dia? Temos. Existe como? Certo? As propostas iniciais de sociobiologia são reducionistas. O gene egoísta, lá de Richard Dawkins, é reducionista. No final das contas, falando de uma forma radical no reducionismo, diria o seguinte: a sociedade humana pode ser explicada pela psicologia. Então, dá para reduzir as explicações sociais em termos das explicações psicológicas. E, por sua vez, as explicações psicológicas do ser humano podem ser explicadas em termos de neurobiologia do ser humano. Então, quando a neurobiologia tivesse conhecimento para tal, ela seria até capaz de explicar a sociedade humana. Então, essa forma de pensar é reducionista. E quando é filosofia, é o reducionismo. Quer dizer, que admite a possibilidade de se explicar um fenômeno a partir de fenômenos mais simples, a partir de explicações geradas em fenômenos mais fundamentais, mais simples. Em termos de
sociologia, mas vamos citar um exemplo bem mais pontual. É o seguinte, a bioquímica ou biologia molecular seria um campo de conhecimento por si ou é apenas química da célula, química dos seres vivos? Certo? Então, no reducionismo, consideraria que a bioquímica é a química dos seres vivos. O não reducionismo levaria em conta o seguinte, que existem formulações na bioquímica que não poderiam ter surgido simplesmente na química. Que a bioquímica ultrapassa a química, não é simplesmente a química dos seres vivos. Certo? Não pode ser reduzida à química, porque o fenômeno vida é algo que extrapola a química, digamos assim, extrapola. Por exemplo, a pesquisa em química jamais conseguiria chegar na teoria da evolução. E a teoria da evolução tem que ser usada para explicar muita coisa em bioquímica e em biologia molecular. Não dá para não usar a teoria da evolução para explicar certos fenômenos, mesmo a nível molecular. Certo? E isso vai além da química. Então, a contrapartida não evolucionista seria, ou perdão, não reducionista seria essa. Que, então, vamos, faltou esse aqui. Vamos lá, apresentação de slide. Aqui. Ele é do México. Muitos autores, coautores desse livro, autores de capítulos, são de universidades latino-americanas. Alguns brasileiros, mas muitos são de universidades latino-americanas, e inclusive tem a versão em espanhol, aqui, História, Filosofia, Enseñanza de la... Não, perdão, isso aqui já é outro, tá? Perdão. Não sei se é do mesmo, quer dizer, Enseñanza de la Ciência. Ah, não sei. Agora não. Ensino em Biologia. Segundo o autor, existem 3 tipos de reducionismo. Tese metafísica, que é de filosofia mesmo, que a natureza é assim, redutível aos fenômenos mais básicos, por ser um fenômeno a partir de forças da física, como força gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, as 4 grandes forças. Então, a toda a natureza e o conhecimento sobre a natureza realmente podem ser explicados a partir daí. Mas, então, esses 3 tipos de reducionismo, como tese metafísica, ele tem um caráter ontológico. Uma tese sobre a natureza das explicações científicas, aí teria o caráter epistemológico. Ou é um programa de investigação, aí é metodológico. Certo? Como eu falei para vocês, isso é bastante usual, né? A questão de classificação, a questão ontológica, epistemológica ou metodológica. Certo? Então, vamos lá. Tese metafísica, que é a tese fisicalista, segundo a qual todos os fatos estão determinados pelos fatos físicos. Fatos são fatos físicos, inclusive os sociais. Mas vocês poderiam pensar, não seria muito difícil explicar o fenômeno social humano pelos fatos físicos? Seria muito difícil, ou não é nem difícil, não há necessidade, né? Em outra palavra, a ciência trata de fatos, e todos esses fatos são do mesmo tipo, relacionados a fenômenos físicos. Se não for fato, não é científico. Né? Então, tese sobre a natureza das explicações científicas. O empirismo lógico.
que a gente viu, o lógico positivista adotava esse pressuposto, certo? Que as explicações científicas, as teorias científicas, têm que ter o caráter universal. E por isso são explicações nomológicas dedutivas. O que é nomológico tem a ver com leis da natureza. Nomos aí vem de lei. O caráter é como aquilo que ele já viu do empirismo lógico, né? Que uma teoria, para ser científica, tem que ser baseada, tem que ser um sistema axiológico em que você pega os fatos devidamente verificados, que são as leis da natureza, as relações físicas entre grandezas, experimentalmente, devidamente verificados, e a partir dali faz deduções para chegar à teoria. Aí é o lado dedutivo. Olha, o empirismo lógico, o lógico positivismo, certo? O que difere em relação a Aristóteles é que, porque o sistema de Aristóteles também é axiológico, só que o que ele usa como axiomas são aquelas verdades evidentes por si mesmas, obtidas pelos nossos sentidos. E ao invés de ele partir de verdades evidentes por si mesmas e elaborar deduções para chegar a conclusões, o pessoal do lógico positivismo, eles pegam fatos verificados experimentalmente e usam um sistema axiológico dedutivo para chegar às conclusões. E, segundo esse ponto de vista, as explicações em biologia e ciências sociais não seriam explicações nomológico-dedutivas, não seriam formulações a partir de leis da natureza, e sim explicações funcionais. Certo? Certo? A alternativa posteriores aí é o empirismo lógico, aí temos redução entendida como relação entre teorias. O mecanicismo entendido como modelo explicativo. Do ponto de vista homológico, a física pode não dar uma explicação de tudo mesmo. Fenomênico é uma questão de fenômenos de ciência experimental. Bom, no caso do programa de investigação, o reducionismo é um projeto, aí no sentido de Lakatos. Aí tem uma abordagem lacatosiana, de Henri Lakatos, que a ciência é orientada por grandes programas de pesquisa. E a questão é que a pesquisa científica é necessariamente reducionista. Isso, o problema, pessoal, é que, em termos de pesquisa, vai sempre se fazer um recorte, né? Isso aqui é uma crítica a isso, que isso aí, no caso das Bicol, de 2003, a referência dele é que as neurociências têm um programa reducionista que somente e que isso reduz ou limita as explicações, é que somente as explicações de nível molecular em neurociência são aceitas como explicativas e científicas e são publicadas. Então, a crítica dele é que existe um programa reducionista, certo, que delimita o tipo de explicação que é aceita, o tipo de explicações que são aceitas pela comunidade científica. Mecanismo fenomênico, no final das contas, o que é um relógio? Existe mecanismo na natureza ou são processos? Tem um problema com esse termo mecanismo, porque a gente não pode usar mais o termo mecanismo
no sentido que era lá do mecanicismo, certo? O que existe são processos. Mas a gente fala metaforicamente a palavra, usa a palavra mecanicismo, perdão, a gente usa a palavra mecanismo de forma metafórica, certo? O mecanismo de controle hormonal, mecanismo se vocês vão pegar a palavra mecanismo, vocês leem muito, se ouve muito falar em várias coisas, mecanismo imunológico. Mas o que existe um problema com esse termo mecanismo. Em termos de perspectiva sistêmica, de se encarar os fenômenos como sistemas, a gente tem que trocar de mecanismo, a gente tem que trocar essa palavra para processo, processos fisiológicos. Que ou são mecanismos, porque o que o mecanismo implica é uma relação causal direta, aquela história que eu já falei para vocês. Isso causa isso, que causa aquilo, em linha reta, quase. Ou pelo menos como uma forma de um algoritmo. E existem são mecanismos ou complexas relações de causa e efeito. Opa. No final das contas, a ciência tem uma unidade. Todas as propostas racionais reducionistas requerem o pressuposto da unidade da ciência. A unidade da ciência aí tem que ser entendida como pressuposto. E é metafísico isso, né? Que existe uma unidade. Porque não é nem o sentido paradigma de Thomas Kuhn. No sentido de paradigma, certo? Não é essa unidade. O paradigma é uma questão consensual entre os cientistas, entre os cientistas naturais, entre os cientistas que trabalham com ciências naturais, há um consenso das teorias gerais, pelo menos, dos conceitos básicos. O que um físico chama de átomo é a mesma coisa que um químico, um biólogo. Não há contradição interna das teorias. A teoria da seleção natural não contradiz a teoria atômica. Não há contradição entre elas. Uma não nega a outra. São só de fenômenos de âmbitos diferentes. Mas, nas propostas tradicionais reducionistas, requer uma unidade da ciência, uma unidade muito grande, como vocês viram, que teria que explicar toda a ciência com base nos fatos físicos. Sim, ele fala do tipo de reducionismo. Relação entre estruturas lógicas, é um tipo, redução da teoria especial da relatividade e mecânica clássica, desde que, né, por exemplo, no caso, como sempre se fala, né, que a teoria especial da relatividade pode ser reduzida à mecânica clássica nas condições da própria mecânica clássica. Se pega as equações de Einstein e coloca em velocidades baixas, em distâncias pequenas, as equações de Einstein podem ser simplificadas à teoria de Newton, certo? Elas podem ser simplificadas. Então, a teoria de Newton continua válida para dentro daquele âmbito ali. Não funciona na velocidade da luz, não funciona a distância de anos-luz. Realmente, para a astrofísica não funciona mais. Mas para atualmente, para digamos assim, um engenheiro, ele não vai usar, em certos cálculos, ele não vai usar a física contemporânea, aquelas equações da física clássica funcionam, né? Relações da genética mendeliana é molecular, a mesma coisa. A genética molecular
tem relações lógicas com a genética mendeliana. Certo? Aqui não, tá. O que eu vou falar é o seguinte. Isso aqui, essa parte genética, vocês não viram ainda. Ciência não é um todo, mas vamos chegar às conclusões aqui, rápido. A ciência não é um todo unificável a partir da possibilidade de reduzir todo o processo ao nível fundamental. Isso não dá certo. Certo? Não, isso aqui. Ah, eu coloquei esse exemplo aqui. Vocês não viram bioquímica ainda, então deixa para lá. Por exemplo, no vídeo aqui, eu fiz uma captura de vídeo, nem editei. Nem fiz o corte aí, porque foi tão curtinho. Vocês não viram ainda, não adianta muito apresentar esse vídeo para vocês. Porque na explicação que se fala, eu vou falar de forma bem geral. O ATP sintase, que produz ATP da mitocôndria, ela é encarada como se fosse uma máquina. Mas ela é uma máquina? Ou o funcionamento dela é explicado em termos de analogia com o maquinário? Porque, no caso, a hipótese é a segunda opção. Uma mitocôndria não é uma máquina. Um complexo enzimático, proteico, enzimático proteico que existe inserido na membrana dela, provoca essas transformações de energia que se sabe aqui em detalhe como é que acontece. Em termos de processo de quebra de ligação química e formação de ligação químicas novas. Tudo isso impulsionado por um gradiente de concentração, etc., que gera um processo mecânico, mas de movimento. Isso aqui são H+, prótons. De um lado para outro. Essa energia aqui que é usada para a síntese de ATP é uma conversão de energias. O negócio, no final das contas, é conversão de energia. Certo? O outro ponto aí, eu não queria estender muito isso aqui, não, tá? Qualquer redução requer representação. O que é uma representação? É uma questão epistemológica, questão de conhecimento, de você formular aquele conhecimento. E toda representação requer delimitações e convenções. Existe reducionismo, o problema não é que a natureza não pode ser reduzida, mas existem alguns problemas. No final das contas, né, como ele diz aqui, não, isso aqui não, evolução epigenética. No final das contas, aqui, eu vou chegar à conclusão. Esse aqui não. O problema não é o que eu queria chegar aqui. Não é rejeitar o reducionismo. Ele pode ser simplesmente antirreducionista em ciência. O que a gente tem que reconhecer os limites. Certo? Reconhecer os limites, porque para a gente formular um conhecimento, a gente vai ter que fazer delimitação. Já ao fazer isso, já é reducionismo. Pesquisa científica acaba sendo reducionista mesmo, porque você tem que fazer um recorte da natureza. Então, é uma estratégia. Sim, é uma estratégia. Você não pode, a gente não pode pesquisar de forma não reducionista.
e nem apresentar modelo. Todo modelo vai ter um componente reducionista, que tem que ter delimitações. Né? É só reconhecer isso, certo? É o seguinte, não dá para dizer que a natureza pode ser reduzida a fenômenos físicos, certo? Mas nosso conhecimento sobre a natureza tem que ser delimitado, tem que ser apresentado, a formulação das teorias tem que ser delimitada. Então, é que está. O problema não é rejeitar o reducionismo, e sim reconhecer os limites, certo? É que ele coloca o reducionismo como uma estrutura de estratégias, provisórias ou não, depende do contexto, necessária para entender a complexidade da ciência. E a complexidade da ciência para a complexidade da natureza. Porque a gente não tem como compreender a complexidade da ciência sem áreas bem delimitadas. Certo? A própria. Olha, esse livro aqui, eu me lembrei que elas falam nisso. Evolução em 4 dimensões. Vou ver como é que aparece aqui para vocês. Aparece invertido. Né? Evolution in 4 Dimensions. Eva Blanca e Meryl lembro. Tem lá no. Acho que aparece para vocês aqui o que mostra na minha câmera. Não sei. No último capítulo, que é um capítulo de vou colocar algo aqui. Que é um capítulo em que há perguntas e respostas, tipo diálogo, em que elas criaram um personagem para fazer perguntas, como se fizesse, como se eles estivessem fazendo perguntas para elas e elas respondendo. Tem uma estrutura dialógica, que isso é baseado nas críticas que eles já receberam, nas possíveis críticas do trabalho delas. E uma das questões é o reducionismo. Por que elas não se apresentam em nenhum momento do livro como um trabalho não reducionista, como uma teoria não reducionista? A dupla herança, ele se apresenta como não reducionista. Porque aí ela faz esse tipo de argumento. Elas fazem esse tipo de argumento. Porque, para não entrar nessa questão, porque, segundo elas, o trabalho de pesquisa sempre vai haver delimitações. E no momento que você apresenta uma teoria, ela tem delimitação. Então, elas não quiseram rotular a teoria delas como não reducionista. E sim como há níveis hierárquicos nessa teoria delas. Há um nível hierárquico. O primeiro nível de transformação que afeta a evolução é o nível gênico, mas só que é o nível de mudança mesmo do código genético da espécie, de mutação, que um par de bases nitrogenadas é trocado, e isso gera consequência. Mas só que o DNA pode sofrer marcação epigenética, metilação, que não transforma a base nitrogenada. E isso é hereditário também. Aí é a epigenética. E o comportamento também afeta a hereditariedade. Sem mudar o DNA e sem mudar a epigenética dele. Certo? E o simbólico também. Agora, o simbólico é aqui, dupla herança. Certo? A teoria dupla herança de Boyd, baseada no capítulo 13 do livro Filosofia da Biologia, da dupla herança, evolução humana, a teoria da dupla herança, Paulo Abrantes e Fábio Portela de Almeida. Justamente fala da teoria da evolução humana. Vamos lá. Peter Richardson é um biólogo norte-americano, estadunidense, e Robert Boyd, um antropólogo. Então, trabalham em conjunto pela evolução humana.
E não é só dele essa proposta, esse tipo de proposta. É um dos principais autores, eu vou apresentar como esses, um exemplo deles, certo? Aqui, a página dele na Universidade da Califórnia, ele é do Departamento de Ciência Ambiental, e aqui da Universidade do Estado do Arizona, Robert Boyd. Aqui, página pessoal, ele trabalha em campo, aqui não trabalha em campo. Alguns exemplos de livros, a origem e evolução das culturas, não só pelos nossos genes, como a cultura transformou a humanidade e evolução, perdão, como a cultura transformou a evolução humana, já podem estar percebendo uma coisa aqui. Cultura e o processo evolucionário, vocês já podem estar notando o seguinte: esse artigo aqui de Robert Boyd e Maxime Derricks, saiu na Nature Communications, 2015. São uns exemplos aqui que eu fiz uns prints, como os humanos evoluíram. Aqui é a fundação do nicho cultural humano. Várias, pressão de seleção diferente deu origem, rise, assim, no sentido de surgir, né? A distintos fenômenos étnicos. Esse aqui, o mecanismo do grande homem, Big Man, como prestígio, fomentou a cooperação e criou líderes pró-sociais. Vários. Bom, vamos lá. O que é a teoria da dupla herança? Olha, herança genética e cultural, isso desde o final do século XIX se assume, existe uma forma, já existia uma forma de considerar que o ser humano tem uma herança cultural que interage com a genética, que o ser humano não é só biológico, tem um lado cultural. Então, essa dupla herança nesse sentido já é desde o final do século XIX. Mas o desenvolvimento de uma teoria é algo mais recente, bem mais recente, certo? E a questão é a seguinte: é fácil da gente entender que a cultura humana é um produto do cérebro, que por sua vez é um produto da evolução, certo? Isso é fácil de entender. Mas o que eles dizem vai bem mais além disso. É que o cérebro foi um produto da cultura dos nossos antepassados. Né? O que eles dizem já entra por aí. Que a cultura também moldou os cérebros. A gente vai chegar a explicar em termos de cenário. Mas, adiantando, um exemplo: uso do fogo. Pelo menos desde o Homo erectus ou Homo ergaster, há umas controvérsias, certo? Afinal das contas, se o Homo ergaster é uma espécie diferente do erectus, o Homo erectus ou é uma subespécie, né? Homo erectus ergaster, uma variação. O que se considera é que o Homo sapiens surgiu a partir de uma variação do Homo erectus da África. O Homo neandertalensis, o Neandertal, surgiu de uma variação do Homo erectus que chegou na Europa. E houve também o Denisova, variações, espécies que surgiram a partir de variações do Homo erectus.
Então, o Homo erectus é que é ponto-chave na nossa evolução, porque foi ele que migrou. Por que ele migrou? Aí temos explicações. De fato, para ele ter feito tantas migrações, o Homo erectus, para ele ter feito tantas migrações, sair da África e se expandir, certo? É que foi uma espécie muito bem sucedida e uma espécie social, de grupos sociais. Provavelmente ele já tinha linguagem, ou já tinha uma forma de proto-linguagem, uma forma de comunicação eficiente, certo? Se ele conseguiu se expandir para fazer essas migrações, ele já tinha um comportamento análogo ao nosso, apesar de, é lógico que caixa craniana menor, etc., mas já tinha um certo comportamento análogo e provavelmente de cuidado parental, cooperação em grupo. Então, provavelmente eles tinham grupos que conseguiam sobreviver porque cooperavam muito bem. Não só eles, os anteriores já começou isso, certo? Então, o comportamento cooperativo acaba sendo um comportamento cultural. E no caso do fogo, por exemplo, há evidências que o fogo começou a ser usado como ferramenta ou no Ergaster ou no Erectus. Mas há quase 2 milhões de anos atrás, há 1,7 milhão de anos atrás. O que significa isso? Olha, o fogo é uma ferramenta poderosíssima para se lidar com a natureza. O próprio uso do fogo pode ter criado nichos, transformado o ambiente de uma forma favorável a essas populações, certo? Não só transformar o alimento. Então, o próprio uso do fogo criou um cenário. Isso não existe uma relação causal, causa e efeito simples. As pessoas às vezes confundem. Eu vou explicar um exemplo que eu ouvi de um comentário. As pessoas às vezes confundem que o fogo gerou o nosso cérebro. Às vezes nós temos um cérebro grande por causa do fogo. Não. Não é, e não só foi o fogo. Mas o fogo permitiu processar alimentos de um jeito que não seria possível. E tendo maior abundância de alimentos disponíveis, como processar alimentos tanto vegetais quanto animais. Certo? E o fogo, ou seja, permitiu maior aporte calórico e nutrientes que um símil normal não teria. E fez com que uma coisa alimenta a outra. Fez com que o uso do fogo requer inteligência. E o uso do fogo permitiu aumentar a inteligência. Mas não só foi o uso do fogo, foi o uso das ferramentas. Certo? Uma coisa retroalimentou a outra, ou seja, o Homo ergaster, o Homo erectus, quando começou a usar o fogo, tinha uma certa capacidade craniana. Os descendentes dele aumentou a capacidade craniana. Não foi por acaso. Foi porque se criou sociedades, grupos, em que ser inteligente fazia diferença. Que a inteligência fez diferença. Não só fez a diferença, mas também eram grupos que já tinham ferramentas que permitiam cérebros grandes sobreviver. Porque cérebros grandes são dispendiosos. A gente tem que ver em termos de evolução, porque cérebro grande, a grande maioria das espécies não tem, porque consegue sobreviver sem isso, sem esse empecilho, que é ter um cérebro, o nosso. Não pesa nem 2% da nossa massa corporal, o nosso cérebro. Consome 20% da nossa glicose. É algo custoso, é dispendioso, não é vantajoso em termos de local que tem recursos alimentares baixos. Se não tivesse uma ferramenta que pudesse explorar esses recursos,
E como eu falei para vocês, e provavelmente o próprio fogo permitiu também a expansão do nicho, criou nichos ambientais mais favoráveis àquelas próprias populações, né? Porque são populações que surgiram na savana. Foi um acidente mesmo, o Australopithecus, é questão de evolução humana. O que nos interessa aqui, em termos da nossa disciplina, é como surge na cultura. Agora a gente vai entrar num ponto que é muito mais básico. Afinal das contas, a ciência, as ciências naturais, ciências sociais, etc., é resultado disso. Tem as origens aí. Então, existe um momento que surgiu uma outra ferramenta, que é o símbolo, que é uma ferramenta de comunicação. Lembre-se daquela primeira aula que eu dei para vocês, né? Aquele primeiro começo. Nossa grande ferramenta de comunicação é o símbolo, que surgiu nesse contexto. Surgiu antes, provavelmente antes do Homo sapiens. Para o Homo erectus fazer o que ele fez, ele devia ter ferramenta de comunicação, de organização, que permite a organização social. Mas vamos lá. Definir primeiro cultura. E não cultura simbólica, mas cultura. Cultura é informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos e que eles adquirem de outros membros de sua espécie a partir do ensino, da imitação ou de outra forma de transmissão social. Cultura é um fenômeno social, mas não é exclusivamente humano. Primeiro ponto, cultura não é coisa só do ser humano. A cultura simbólica do jeito que ela é, sim. Porque o Homo erectus, o Neandertal, não existem mais. Para a gente saber se eles tinham uma cultura simbólica mesmo, não, provavelmente tinham, mas cultura simbólica não deixa vestígios paleontológicos, né? O problema é esse. E muitos dos produtos culturais, como as ferramentas, não sobrevivem. Se for madeira, roupa, tem muita dificuldade para se manter. Né? Só é de pedra. Então, o Homo erectus já fazia ferramenta de pedra. Fazia fogo. Migrava. Mesma coisa o Neandertal. O Neandertal teve outras circunstâncias lá. Mas provavelmente, no livro, uma das maiores especialistas, eu recomendo para que vocês leiam o livro de Simona Ginsburg, Neandertal, Nosso Irmão. É dela, porque ela que é a paleontóloga, é dela e o Jacques, que mesmo, ele é o divulgador científico. Ele é um jornalista especialista em divulgação científica, então eles que ele, em boa parte, ele orientou a Simone não, perdão, Simona Ginsburg, estava falando aqui delas aqui. Então, não, Silvana Condemi, o nome dessa francesa. Silvana Condemi, que é especialista em Neandertal. E lá tem 2 livros editados no Brasil, que um muito bom para vocês é Neandertal, Nosso Irmão. Certo? Neandertal, Nosso Irmão. Certo? Olha, então cultura não é só humana, como é a história, né? E é um fenômeno que acontece até entre aves, etc., que pode ser com outros membros da sua espécie, o canto de aves. Se ele não ouvir o canto da sua espécie, aquele passarinho ele não é capaz de cantar direito. Né? Bom, então, a evolução da aprendizagem social agora, segundo o modelo de Richardson e Boyd, que ele, além de ser fundamentado em dados empíricos, do que se sabe de arqueologia e paleontologia, de antropologia, eles criaram também modelo de computador, certo? Espera aí um instantinho. Ah, tá, tem.
Cadê? Trocar pilha. Tá. Isso aqui, rapidinho, do meu mouse aqui sem fio. Já deixei aqui porque está começando a falhar. Tem uma hora que... Pronto. Seguinte, a aprendizagem, basicamente, pode ser individual, que a pessoa aprende por si mesmo, quebrando a cara, descobre e aprende. O animal, a pessoa não, o animal mesmo pode aprender por si mesmo, ou em grupo. Isso é aprendizagem social. Ou porque ensina, ou porque alguém ensina ele, como a mãe. É muito comum entre mamíferos, né? As mães ensinarem aos filhos, e se a mãe não for competente para ensinar o filho, por exemplo, os filhos a caçarem, é capaz de eles não aprenderem direito e não sobreviverem e não deixarem adiante seus genes. Então, a habilidade da mãe em ensinar, no comportamento de ensinar, em muitos casos, é muito importante. Ou ele se pode ir por ensino, né, para o aprendizado de ensino, ou por imitação, observando. Segundo o Richardson e Boyd, a imitação fidedigna é a coisa do ser humano. Os outros animais não têm imitação fidedigna, mas isso é outro ponto, vamos chegar lá. Outros animais também têm cultura, ferramentas, etc. Olha, não é só questão de ferramenta, mas, por exemplo, a aprendizagem, aprender a caçar, certo? Mas algo da cultura humana, agora, mais a cultura humana, tem uma plasticidade que não se encontra em outro canto, é acumulativa e a simbólica. Pronto, esses 3 pontos. Por quê? A questão que ainda é um nó é essa aqui, simbólica. É simbólica, o que é o símbolo? Aquilo que eu já defini para vocês. Um símbolo é uma representação abstrata e arbitrária de algo, de algum objeto, ou de um fenômeno, ou de um processo mental mesmo. O símbolo pode ser símbolo, as palavras, né? O melhor exemplo de símbolo são os idiomas. Totalmente, porque como são abstratos, são plásticos também. Podem ser, é uma plasticidade grande. E é, como tem essa ferramenta que é o símbolo, uma geração para outra pode acumular, pode aumentar. Não tem, e como são símbolos abstratos, não tem delimitação, né? Pode aumentar de uma forma, especialmente quando acontece no ser humano, especialmente quando ele interage com outros grupos que têm outras culturas. Quem hoje em dia tem xenofobia, esquece ou não sabe. Os xenófobos não sabem que a sua própria cultura foi gerada a partir da interação com outras culturas. Olha, só quando a população é isolada é que ela não interage com outras culturas e por isso não cresce. Não, realmente, o grande acúmulo cultural, a ampliação de uma cultura, se dá quando ela interage com outras. Então, a Europa foi favorecida por isso, porque desde milênios eles não estavam isolados, certo? Houve muita interação cultural. Digamos assim, imagina, pessoal, se não der tempo de ver hoje, a gente continua na hora que vem. Mas imagina aquele argumento do xenófobo, certo? Que se diz cristão, de um país europeu. Vamos dizer Reino Unido.
valorizando a sua cultura. Ele esquece que aquela cultura cristã surgiu no Oriente, a religião surgiu no Oriente Médio. Ele usa caracteres que surgiram em Roma, letras. Ele usa métodos de fermentação que surgiram e de processamento de alimentos que surgiram muitas vezes no Oriente Médio. Usa papel que surgiu na China, pólvora surgiu na China, e muitas coisas que se usam foram inventadas mais recentes por pessoas de outro país, inclusive e assim vai. Roupa, e tecidos, que se a Grã-Bretanha ou o Reino Unido fosse isolado, não teria nada daquilo. Só tem a língua deles é uma mistura, falando do Reino Unido. Fora que estou falando da língua deles padrão, que é o inglês, né? E com suas variações regionais, etc. Mas existem outras línguas que não é a língua inglesa, não, Reino Unido, como o gaélico escocês, o gaulês, o gaélico irlandês, são línguas celtas. Ainda tem outras que eu estou esquecido, que não tem nada a ver. E, por sua vez, o inglês é uma língua que vem do anglo e do saxão, dos povos anglo-saxões, que é do norte, daquela região vizinha ali, a Holanda, a atual Holanda. Que o idioma mais próximo do inglês é o frísio, que fica ali vizinho à Holanda. A população que fala frísio. Aí me pegou. Eles pegaram os anglo-saxões, que entraram em choque com os bretões, que eram celtas. Aí chegaram depois os dinamarqueses, os vikings, dinamarqueses falando o Old Norse, o Norse, né, que deu origem aos 3 idiomas lá do nórdicos, mas eles, um não falando a língua do outro. O que aconteceu? Eles fizeram uma simplificação idiomática. Depois ainda teve, em 1066, Guilherme da Normandia invadiu a Inglaterra. No caso, foi só a Inglaterra que ele invadiu mesmo, que ele dominou, falando a língua francesa da Normandia, que não é nem francês de Paris, é outro francês. Né? E assim, por isso que o inglês os linguistas dão essa explicação, que o inglês é uma língua simplificada, porque é uma língua que sofreu um processo de criolização. Em algum momento da história, na Idade Média, era um crioulo. E isso se observou no Caribe, né? Gente que um povo com outro que não falam a mesma língua, eles se comunicam quase usando palavras-chave entre si. Aí tem um pidgin, é um pidgin. Os filhos desse pessoal espontaneamente vão criar uma língua já estruturada, mas só que muito simplificada comparado com as originais. Aí, em inglês não tem gênero gramatical, que é uma exceção entre as línguas indo-europeias. Não tem gênero gramatical, e houve essa simplificação. Só não tem declinação de caso, que isso existe em línguas germânicas, quase não tem flexão verbal. Né? É uma língua tão simplificada. Agora, acabo falando muito, mas a ortografia é complicadíssima, também por questão histórica, porque foram os normandos, foram os que primeiros, porque eram os eruditos, eram os que escreviam, eram os que sabiam ler e escrever, porque era a elite falante de francês normando, e que deu origem a um monte de palavras em inglês também, que é meio a meio, por isso que o inglês, apesar de ser uma língua germânica, tem um vocabulário latino muito forte. As palavras sofisticadas, palavras eruditas, etc., tudo de origem do francês. E eles eram que escreviam, então eles escreviam do jeito deles, que era meio incompatível com o linguajar do povão, né? Mas vamos lá. Então, quando um cara xenófobo desses
Olha, o povo esquece que a cultura de um país só se desenvolveu por causa do contato com outros povos. Mas, bom, voltando aqui a falar da. Esse gráfico aqui, tempo, milhões de anos atrás. 6, 7, 8. Aqui tem o Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus e o gênero Homo surge aqui há quase 3 milhões de anos atrás. Conviveu com o Australopithecus durante um tempo. O que a gente tem aqui? Bipedalismo, a partir desses 4 milhões de anos atrás. Aqui, ferramentas de pedra. Antes do gênero Homo, já em Australopithecus, né? Aqui, certo? Postura totalmente ereta. E aqui, capacidade craniana aumentando aqui. Aqui, frio, calor. O que está mostrando esse gráfico? Variações ambientais, tanto esse gráfico quanto esse aqui. Olha, esse aqui também, esse aqui é a correlação entre capacidade craniana. Variação ambiental, flutuação climática e a capacidade craniana. Existe sim. Hoje, e aqui a variação atual vai, porque depende muito da raça, etc., vai de 1.600 a pouco mais de 1.000 centímetros, né, cúbicos de capacidade craniana. Há uma correlação positiva de 3 milhões de anos atrás para cá, do crescimento da capacidade craniana média em relação à flutuação climática. Qual é a explicação, em termos de teoria da dupla herança? Olha, clima instável, instabilidade climática, de uma geração para outra, provoca mudanças ambientais fortes. E os nossos antepassados se submeteram a climas que variou de forma extrema. E clima instável favorece a necessidade de aprendizagem para sobreviver, e não os comportamentos inatos, ou seja, clima instável favorece cultura. Existem essas duas grandes formas, né, de se lidar de comportamento. O comportamento inato, que é aquele já instintivo. Quando o clima é estável, a seleção natural se dá de forma a favorecer o que já é adaptado e pronto. Não há necessidade de aprendizagem. Vou ver se eu consigo me explicar melhor. Olha, vê só uma situação, um cenário em que o clima está instável. Uma situação que o clima, geração após geração, o clima não muda. Certo? Aqueles indivíduos que têm um comportamento já ajustado a sobreviver nesse clima, já ajustado a sobreviver para se alimentar e se reproduzir, certo? E que já é instintivo, que é inato, não vai ter esforço nenhum para aprender. E isso é mais vantajoso para eles, porque eles não precisam aprender. Já nascem sabendo. Né? Eles já nascem sabendo e pronto. O clima já está ali. Se geração após geração o clima não muda, com o tempo, os que já nascem sabendo vão ser favorecidos. Mas quando o clima é instável, de que adianta nascer com um comportamento já herdado e inato no novo clima? Esse animal vai ser eliminado, né, por seleção natural. E os que vão sobreviver são os que vão
aprender a sobreviver no novo clima, nas novas condições climáticas. Então, flutuação climática favorece a aprendizagem, seja qual for, certo? E não é coincidência que o período de maior flutuação climática dos nossos antepassados foi o período de maior crescimento da caixa craniana, porque é algo que é um ambiente também, um cenário que favorecia quem tivesse maior capacidade de aprender, para poder sobreviver. Tá, vamos. Voltando a falar de aprendizagem e de evolução social. A abordagem, já falei para vocês, emprega modelagem matemática para avaliar a participação de diversos fatores na evolução humana, genética e cultural. Questão agora da imitação. Teoria da mente e imitação. Olha, o que é teoria da mente? Certo? Teoria da mente é aquela teoria em psicologia. É a teoria em psicologia que diz que a gente é capaz de se colocar no lugar do outro. Todo ser humano normal, etc., que não tem nenhum problema, tem essa capacidade inata de se colocar no lugar do outro. Eu esqueci até de dizer, tem umas coisas inatas. A grande maioria dos animais tem medo do fogo. Nós não temos. Quando eu falei de fogo, olha, tanto é que a nossa evolução favoreceu quem não tinha medo do fogo. O ser humano não nasce instintivamente com medo do fogo. Vem um neném olhando para uma chama de uma vela. A gente acha fogo bonito. Tem até atração. A gente tem que aprender a não pegar. Tem que aprender que aquilo queima. A gente tem que aprender. Ou seja, instintivamente a gente não tem nenhum medo. Justamente, nossos antepassados que não tinham medo do fogo tiveram vantagem, né, na sobrevivência, de usar como ferramenta, certo? A teoria da mente diz que nós temos a capacidade inata de nos colocar no lugar do outro, de saber o que o outro pode estar pensando, de olhar. E uma outra coisa é a nossa esclerótica, né? Que isso é coisa que não é nada comum. Qual foi o nosso antepassado? Aí não dá para saber qual foi o nosso antepassado com essa esclerótica visível, né? Branco dos olhos. Mas com a esclerótica visível, isso aconteceu, acho, as teorias que dizem, as hipóteses de trabalho que existem, dizem que a esclerótica visível, que isso não tem nos símios, o chimpanzé não tem, certo? Chimpanzé, orangotangos, os outros não têm. A esclerótica visível permite uma coisa, saber para onde a gente está olhando. Saber se alguém está olhando para a gente. Identificar facilmente, por exemplo, ou para onde a pessoa está olhando e se imaginar no lugar. E isso deve ter havido uma mutação que quem teve a esclerótica visível teve vantagem dentro do grupo, de alguma forma. Faz parte de. Então, que nós temos a teoria da mente permite a imitação fidedigna, um potencial cognitivo inato para imitação. Observem um neném como ele é capaz de aprender por imitação, de forma inata. Realmente, nós não temos muito comportamentos inatos, nós não temos. Mas nós temos potenciais inatos. Inclusive para a linguagem, para essa coisa chamada línguas, idiomas. A gente aprende nossa língua mãe de forma instintiva, quase. Mas tem que ter no ambiente social, é claro. Também tem o potencial instintivo para aprender. Por termos teoria potencial daqui.
da teoria da mente, imitação, potencial cognitivo inato. Se uma criança for criada por chineses lá na China, ela vai aprender chinês, é claro. Se ela for criada sem ter contato com, naquela idade, sem ter contato com gente que fale, ou se for criada num ambiente sem língua, sem linguagem, ela vai ter extrema dificuldade para aprender depois. Okay? Mas vamos lá. Um caminho tortuoso, como eu falo. A questão é o seguinte: a gente vai ter que. A avaliação da imitação para gerar cultura cumulativa. Tá? Quando surge a imitação dentro de um grupo social? Tem essa hipótese que é bem plausível, que a complexidade social exigiu o desenvolvimento cognitivo. O que, ambiente, grupos sociais, quanto mais complexos, mais requer cognitivamente isso aqui, de saber em quem confiar, se colocar no lugar do outro, etc., requer inteligência, chamada inteligência social. E provavelmente nossos antepassados, certo, aumentaram a capacidade de inteligência deles para poder sobreviver em grupo também, dentro do grupo e em grupo. É a inteligência social. Mas vamos. A imitação verdadeira, fidedigna, essa imitação possibilita a acumulação cultural, sim, diferentemente da aprendizagem individual com facilitação social, como eles chamam, que grandes símios, ele não tem imitação verdadeira. A imitação verdadeira requer a teoria da mente, requer se colocar no lugar dos outros, e várias evidências que eles são meio fracos para se colocar no lugar do outro. Ele não consegue antecipar muita coisa. Eu não tenho agora de cabeça assim vários os exemplos. Eles têm vida social, eles têm inteligência social, etc., etc., mas eles não chegam a ter teoria da mente formulada. Nem os grandes símios. Como eu já vi psicólogos falando disso, se você pisa no pé, na pata, no rabo do seu cachorro, seu gato, ele não sabe, ele não tem como inferir, ele não tem como se colocar no lugar de quem pisou e saber que aquilo não foi intencional ou foi intencional. Ele não sabe fazer essa diferença, se colocar no lugar do outro. Ele reage ao que sente, certo? Ele vai reagir ao que sente. Então, um cachorro, se você pisar no rabo dele, ele pode, ao sentir a dor, sentir uma descarga de adrenalina e com raiva e morder. Ele não entende que aquilo não foi intencional. E se você pisar intencionalmente, também ele não vai fazer a diferença. Ele está vendo sua ação e a consequência da ação. E os símios também têm muito disso. Existem alguns exemplos que eles falam lá do comportamento de chimpanzés, por exemplo, em que nós faríamos totalmente diferente, porque às vezes se colocaria no lugar daquele outro que estão agindo mal. E eles não conseguem se colocar exatamente no lugar do outro. Sim, o que ele diz, eles falam que os grandes símios têm aprendizagem individual com a facilitação social a partir do exemplo. Tanto eles parecem que imitam, mas eles não imitam. O que eles fazem é o outro, ele faz um processo mesmo de, como eu diria para vocês, de repetição, com o outro corrigindo. Eles não estão imitando, olham e fazem exatamente. O mais velho, quando vai aprender, ou quando vai ensinar,
Ele faz a coisa, o outro faz, o outro nunca. É o que você observa, não faz exatamente do mesmo jeito. Vai lá o mais velho para ensinar, vai lá tem que corrigir. E o outro tem que repetir muito para poder acertar. Para aprender a quebrar nozes, usar bigorna e quebrar nozes, leva anos para um chimpanzé conseguir a habilidade para aquilo. Isso é uma capacidade de aprendizagem individuais, condicionamento pavloviano, tentativa e erro, etc. A gente vai ver isso aqui, a questão da evolução da aprendizagem. Imitação fidedigna não é adaptativa. Por quê? E por que a imitação fidedigna surgiu e prevaleceu no Homo, no gênero Homo? Olha, mudar de cenário. É a explicação que eles dão. O problema aí não é a vantagem adaptativa da imitação para a sobrevivência ou aprendizagem. O caso é o seguinte: no final das contas, o que a teoria da mente diz? Que é a capacidade de observar o outro. A imitação acontece como uma consequência disso, uma capacidade muito aguçada de observar o outro e se colocar no lugar do outro. E isso vai permitir nossa capacidade de abstração também. Em sociedade, essa capacidade é vantajosa e leva à seleção natural, pois significa a capacidade de saber em quem confiar, ou como se relacionar, fazer alianças, ou mesmo enganar. A vantagem não é questão de aprendizagem, e sim de aprendizagem para sobrevivência, aprendizagem de ferramentas, nem nada. Não é só isso, é a capacidade, certo, de se relacionar em sociedade. No final das contas, leva a uma capacidade de deixar seus genes. Certo? Olha. Eita, estou insistindo, eu não coloco silencioso, mas deixa. Tem algumas outras coisas que a gente falar, mas antes de falar em evolução da própria cultura, você pode notar o seguinte, que temos 10 minutos, certo? Temos só 10 minutos. A questão não é porque ele faz essa comparação. Vamos lá. A aprendizagem pela imitação e a aprendizagem individual. Olha, a aprendizagem por imitação é vantajosa, porque é econômica. E a aprendizagem individual tem essa desvantagem, porque requer tentativa e erro, condicionamento pavloviano, a pessoa fazer uma coisa e ver que deu errado, faz de novo, e de novo, e de novo. Realmente, a imitação fidedigna é bastante vantajosa nesse termo, certo? Só que, para que haja imitação, tem que haver quem já sabe. Aí se cria um nó. E muitas vezes quem já sabe aprendeu por conta própria, para depois passar para os outros imitarem. Então, como é que surge a questão? Por isso que ele perguntaram, como é que surge a imitação? Em termos de aprendizagem, não tem resposta por isso. Então, a proposta dele acaba sendo diferente. No final das contas, o que é imitar dentro de uma sociedade? Né? Por que ela prevaleceu? Todos nós somos capazes de ter uma imitação fidedigna. Se não fôssemos capazes, a gente não aprenderia o nosso idioma, para vocês terem uma ideia. Porque a nossa capacidade de aprender o idioma vem da imitação fidedigna. Certo? Porque a origem, na realidade, está na teoria da mente, que é inata. Que é a nossa capacidade de observar o outro, de se colocar no lugar do outro
E isso é vantajoso em termos sociais, em termos de inteligência social. Então, em algum momento da nossa história evolutiva, certo? Que isso aqui está muito mais desenvolvido no ser humano do que em outros símios, mas isso provavelmente surgiu lá no Australopithecus, certo? De que essa, esses primeiros indivíduos com teoria da mente, com essa capacidade, certo? Eles levaram vantagem não foi tanto pela capacidade de aprender a observar os outros, e sim pela capacidade simplesmente de observar os outros e saber em quem confiar, com quem se aliar, né? Ou mesmo manipular, certo? Essa capacidade não significa empatia, nem nada, é de se colocar no lugar dos outros mesmo. Um psicopata também tem essa capacidade e é muito desenvolvida nele. É muito desenvolvida. Por isso que ele sabe manipular. E como ele não tem empatia, aí ele faz a manipulação, né? Para o que interessa a ele. Ele não está nem aí. E o psicopata não é necessariamente um criminoso tipo serial killer. Tem muito psicopata na presidência de. Perdão, eu não estou falando. Na presidência de muita empresa, ocupando cargos altos, porque justamente ele levou vantagem. Foi por causa dessa capacidade, justamente tem essa capacidade muito afinada de observar os outros e não tem escrúpulos em manipular, aliado a uma inteligência, certo? Ou seja, para o bem e para o mal isso acontece. Tem muito juiz, tem muita coisa assim, tem muita gente ocupando cargos elevados que tem essa, que realmente essa, que são psicopatas mesmo. Dizem que pelos sintomas, pelas características, um Steve Jobs era assim mesmo. Ele usava os outros para o crescimento pessoal. Tinha isso aí, não é necessariamente aquilo que a gente, os criminosos, não. Então, isso em algum momento da nossa história evolutiva, certo? Lá para deve ter sido lá no Australopithecus, já que depois que já houve um desenvolvimento cognitivo, uns indivíduos começaram a ter essa capacidade e começaram a prevalecer, certo? Levaram vantagem adaptativa, certo? E isso nem tanto para aprender coisa nova que os outros já sabem. Essa é a proposta. Agora, é porque o assunto que tem aqui, tem uns outros assuntos, já é evolução da cultura. Sim, a cultura pode evoluir por si, pode, certo? E tem atuação de várias forças, forças aleatórias, do mesmo jeito que existe a deriva gênica que a gente viu, existem forças aleatórias que podem agir na transformação das culturas, como indivíduos que têm um conhecimento, certo? E, às vezes, um conhecimento muito local, uma habilidade muito local, mas que está em desuso. Aí esse indivíduo morre, o que ele sabia não fica adiante. Ou certa população tem uma certa cultura, ou, ou pode ser o contrário também. Uma força aleatória pode ser favorável. E a força na tomada de decisão, o que se escolhe, né? Variação guiada, transmissão cultural enviesada, porque pode ter o viés de conteúdo, dependendo da frequência, que é a moda, né? Ou de seguir modelos, os ídolos. E por pura seleção natural também, a culturas mais vantajosas,
que dão, ou conhecimento que dá vantagem, acaba prevalecendo em relação ao que não dá. Pura seleção natural. Por exemplo. Eu disse que eu não queria começar isso, deixa para depois e fazer uma. Mas vou rapidinho aqui, depois me retomo. Tá? Do slide atual. Ó, mal adaptações é quando variantes culturais levam à redução da aptidão individual ou grupo. Acontece. Certo? Pode acontecer de levar a variações culturais, como alimentação, paradoxo da cooperação, coevolução, gene e cultura. Eles estudaram também esse paradoxo da cooperação, até que ponto a cooperação, certo, pode ser explicada em termos de seleção natural. O grande problema aí é que não precisa, já que é uma coevolução entre a cultura e a genética, e a cooperação é cultural, certo? Não precisa, certo? A explicação deles é que não é, porque o processo de cooperação é um processo cultural que permite a sobrevivência, não é simplesmente gênico, certo? É um elemento de uma teoria da cooperação. Existe a agressão moral, seleção de grupo, os grupos que tiveram indivíduos cooperativos prevaleceram na competição com outros grupos. Fazendo uma analogia, é como time de futebol. Capacidade de se organizar em grupo e de ter cooperação interna e na competição com outros grupos. Isso aí é a seleção de grupo, certo? A agressão moral é os comportamentos de grupo que o grupo faz em relação aos indivíduos que não cooperam ou que transgridem as regras do grupo. Existem várias formas. A pior de todas é a exclusão do grupo, é ser expulso. Isso, para um australopithecus, para os nossos antepassados lá na savana, ser expulso de um grupo significava morte. Ele não conseguia sobreviver sozinho na savana. Então, nós temos no nosso inconsciente, isso provavelmente é inato, é uma rejeição muito grande a sermos, digamos assim, uma rejeição grande assim, não. Tá. Nós temos um instinto muito forte de nós queremos ser aceitos por um grupo e a exclusão social é horrível. Já era depressão, né? A chamada marcação simbólica é a reputação do indivíduo dentro do grupo. Então, os indivíduos tendem a quê? A querer construir uma reputação, nem que seja falsa. Mas eles se importam muito mais com a reputação dentro do grupo do que com ele mesmo. Ou o problema da reputação falsa é quando ela é descoberta, né? A pessoa esconde ao máximo. Crítica à psicologia evolucionista ou a trabalhos reducionistas, como o de Dawkins. O grande erro da psicologia evolucionista é dizer que o comportamento humano é mal adaptado no ambiente humano contemporâneo, porque a argumentação de muito psicólogo evolucionista, estou terminando, viu? Já. É questão seguinte, que o comportamento humano contemporâneo, certo, é um produto da cultura e que se separou
das condições naturais. Mas isso é errado pensar assim, porque a cultura também criou nossa biologia. As duas coisas estão juntas. E a cultura pode transformar, ainda está transformando, e pode transformar ainda muito mais. E o problema é que a gente tem que justamente usar a cultura, a gente não pode jogar fora a cultura agora, para a nosso favor, né? Dupla herança e a memética, a dicotomia replicador e veículo. E o interagente, esse é o Dawkins, né? Que se faz crítica, porque não há separação, certo? Não dá para. Ou seja, eles fazem uma crítica ao conceito de meme, como é lá de Richard Dawkins. Eu vou falar mais depois. Construção de nicho, ambiente de. Não, eu vou falar mais depois, porque aqui entrou num. Mas. Certo, depois eu falo sobre aquilo, sobre as críticas que eles fazem à memética, que é derivado lá do conceito de meme de Richard Dawkins, que não há separação, que cultura ou as ideias, os símbolos gerados pela cultura, eles têm uma interação dialética e eles são muito plásticos, eles não podem ser reduzidos. E a cultura gerou nossa biologia. A questão é essa, para a apresentação. A cultura gerou nossa biologia. E nossa biologia gerou cultura, assim vai. E não só isso, a cultura humana transformou. Depois eu vou falar um ponto que eu não falei agora, continuar a aula que vem. A cultura humana transformou o planeta. Transformou o planeta. Se nós não existíssemos, o planeta seria muito diferente do que é, né? Vocês sabem disso. E a cultura humana agora tem a obrigação de consertar o que estragou, né? Para interrompendo a gravação.